Olá, boa tarde a todos. 16 horas, hora de mais um webinar aqui na Cândido Mendes. O mundo parou, mas a Cândido Mendes não para você não ficar parado. Boa tarde, minha querida Adriana. Boa tarde, minha querida Karine. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Mazzaropi. Tudo ótimo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Maza. Boa tarde, Karine. Muito bacana estar aqui de novo com todos vocês. Boa tarde a todos, pessoal do YouTube que está nos assistindo. Hoje, 38º webinar dessa nossa série e falaremos sobre trabalho de conclusão de curso. Um momento obrigatório ou é uma oportunidade? E aí, Adriana, e aí, Karine? Isso aí, então, Maza. Muito boa tarde a todos. Já começando aqui esse webinar com a querida professora Karine Castellano. Um grande prazer estar de novo com vocês. E assim, Maza, essa proposta surgiu de uma conversa minha com a Karine, né? Trocando algumas informações de trabalho, pedindo algumas dicas para o site do Sempre, a ela. E aí ela falou, Adriana, vamos fazer uma live, tem um tema aqui que eu gosto muito, trabalho sobre ele, que eu acho que a gente conseguiria fazer uma dobradinha, né? E aí surgiu a ideia da gente falar um pouquinho sobre trabalho de conclusão de curso, tendo um olhar mais técnico, entendendo o que é isso, como se constrói, como ele é feito, qual a importância dele, mas também trazendo um olhar de como o TCC ele pode ser uma oportunidade para o futuro do estudante, né? Então, assim, acho que falar do TCC é uma coisa importantíssima, muito relevante, é um assunto que pode e deve ser tratado ao longo do curso, não só ser deixado para o finalzinho, né? Embora, assim, para muitos o TCC ele seja o fim da jornada acadêmica, o último grande desafio do estudante na universidade, ele também pode ser encarado como essa possibilidade de porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Então, sobre esse tema, que causa, às vezes, uns calafrios em alguns, e que nós vamos conversar, né? Falar sobre a importância, mitos, desafios, oportunidades, buscando também alinhar esse momento de execução do trabalho final, né? Do trabalho de conclusão de curso, com alguns aspectos relacionados à postura profissional, à carreira e à geração e criação de oportunidades. Então, para a gente começar agora a falar mais propriamente sobre o assunto, eu passo a palavra aí à professora Karine. Obrigada, Adriana. Obrigada, Mazzaropi. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, meus alunos. Eu posso colocar a apresentação? Karine, deixa só eu te interromper rapidamente e fazer uma coisa que eu não fiz, né? Eu tinha dado essa provocada, mas eu não apresentei vocês ainda. Tem gente que, infelizmente, não conhecem vocês duas. Temos aqui a nossa querida Adriana Dávila, professora da casa, coordenadora do Sempre. O Sempre, que é o nosso centro de práticas empresariais. A Adriana faz um trabalho belíssimo frente aí ao Sempre. Enfim, acho que a cada 2 ou 3 webinários, Adriana, eu estou te elogiando. Estamos falando de economia, de cidadania, mas ela lembra, tem sempre alguma coisa aqui que remete ao Sempre, e eu faço questão de reforçar sempre isso. O trabalho que você faz no Sempre, Adriana, é fantástico. Também não dava para ser diferente, enfim, competente do jeito que você é, impossível sair um resultado diferente disso. E temos hoje com a gente a nossa professora, Adriana, que é psicóloga, especialista em recursos humanos, tem uma bagagem enorme, tanto na área empresarial quanto na área acadêmica. E temos aqui também a professora Karine Castellano, nossa professora de língua portuguesa aqui da casa, formada em letras, ela que tem mestrado e doutorado aqui em campus, na UENF, em cognição e linguagem, não é isso, Karine? Isso mesmo. Trabalha bastante com trabalho de conclusão, ela tem um Instagram, o Instagram dela é bem... O nome é bem interessante, é o @além da revisão, não é isso? Isso, porque além de revisão de textos,
a gente trabalha também com a questão da inicial, né? De onde surge a ideia da pesquisa, o tema, como falar com o seu orientador, como construir os parágrafos. Por isso que é além da revisão, não é só revisão de texto. Super indico, viu, Masa? Toda a comunidade acadêmica deve visitar constantemente o Instagram de Karine, porque tá top. Informar, tirar as dúvidas. Estou gostando muito da interação. E a ideia partiu dos... Quem me motivou, né? O grupo que me motivou foram os alunos da Cândido, do EAD, e para a gente ter mais contato, inclusive depois, após a disciplina, porque para muitos eu ministro só a disciplina de comunicação, linguagem e expressão, né? E eles querem manter esse conhecimento em relação à comunicação escrita, comunicação oral, e aí o Instagram virou agora a nossa cantina, o nosso corredor, para a gente conversar um pouquinho. Muito bom, gente, muito bom. Tem gente lembrando aqui uma das suas disciplinas com a gente, né, Adriana? Aquela de corporeidade, humanescência. Pessoal elogiando muito vocês aqui já. Isso aqui que é legal, bem legal. Beijo aí para os falando meus aqui da dupla alunos. dinâmica. E agora, gente, devidamente apresentadas, para quem não conhece, já foram agora apresentadas, eu vou ficar aqui quietinho, aprendendo um pouquinho com essas duas que são feras. Fico aqui no YouTube, finalzinho eu volto, venho trazendo algumas perguntas e a gente vai batendo papo. A palavra está com vocês. Gente, excelente webinar. Até daqui a pouquinho. Obrigada. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Pois bem, como a Adriana disse, a gente conversa muito, né, enquanto colegas de trabalho, e a gente troca também as perguntas, as inquietações, os medos dos alunos. Cada vez mais a gente se pergunta como que a gente pode colaborar, como que a gente pode facilitar a vida do aluno. E aí, conversando sobre isso, quem é meu aluno já sabe que eu adoro falar sobre TCC. Mas, Karine, por que TCC, para a gente que está no primeiro ano de curso, não está muito cedo? Né? Não está, porque eu, assim como a Adriana também, a gente conversando, nós admitimos que gostaríamos muito de ter ouvido essas dicas logo no nosso início de curso, né, Adriana? Exatamente, Karine. Então, a gente vai abrir aí alguns caminhos, eu vou jogar várias perguntas para vocês responderem, então, papel e caneta na mão, quem não pegou ainda. Vamos ver. Eu quero saber se alguém... eu não sei se a gente consegue ver as perguntas, acho que só depois, né? Deixa eu colocar aqui. Eu quero saber se alguém já ouviu de algum colega, de algum familiar, que o TCC é muito difícil, você está empolgada agora, mas eu quero ver quando você estiver fazendo o TCC. É fácil entrar, mas é difícil sair por causa do TCC. Então, o nosso objetivo hoje é desmistificar essas questões, tá? Então, não quero ninguém aqui falando, eu tenho medo de escrever, eu tenho medo de apresentar. Tem técnicas para isso e a gente vai ajudar vocês nisso hoje, ok? Ao final, a gente abre para perguntas. Seguindo. Então, o que envolve eu enquanto aluna, porque, afinal de contas, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, já passei por isso também. Eu lembro que na graduação, na primeira semana de aula, um veterano, né, um colega que já estava terminando o curso, ele falou do TCC, falou do pânico, falou que tinha gente que saía chorando da sala, e ele conseguiu passar esse medo para mim, né? Só com o decorrer do curso que eu fui me descobrindo, conversando com outras pessoas, mas no início, eu tinha pavor, eu tinha tensão, eu ficava nervosa, principalmente para apresentar os seminários, tá? E eu estava contando para a Adriana, foi numa apresentação de banner lá na minha instituição,
que uma mestranda perguntou para mim se a minha pesquisa, se a minha apresentação era de mestrado, se eu também era aluna de mestrado. E eu nem sabia na época o que era isso, tá? Depois que eu fui pesquisar a respeito. Mas esse medo, esse pavor, essa tensão, ela surge muito da nossa insegurança e do que é desconhecido, concordam? Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, ele surge sim. Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas questões que vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. E eu quero que vocês olhem agora o TCC como oportunidade. Essa é a nossa missão aqui hoje, né, Adriana? É oportunidade. Então, anotem a primeira pergunta, eu dei um print, depois vocês podem me pedir também esse material por e-mail, que eu faço com o maior prazer. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Ou então daqui a 3 anos, dependendo do seu curso, né? Eu não sei se são 3, 4, 5 anos. Onde que você quer estar? Respondam aí. Eu quero que vocês coloquem no papel, tá? Vamos lá. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando, Karina, mas o que é isso de TCC? O que significa? É o trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso, em algumas instituições, também é chamado de monografia. Na minha época, eu escrevi uma monografia. Hoje em dia, esse termo é mais usado na pós-graduação, na especialização. Eu também tenho como trabalho de final de curso a escrita de um relatório, a escrita de um plano de negócios. Então, a primeira dica para vocês não perderem tempo é conversar com o coordenador de curso de vocês. Eu sei que tem alunos aqui do presencial, da Cândido, do EAD, e também tem alunos de outras instituições. Então, conversa, não tenha medo, pergunte para ele. Porque o TCC, em alguns cursos, ele pode ser de caráter obrigatório e outros não. Ele pode ser facultativo ou ele pode ser, como eu disse, de outros tipos. Artigo científico, relatório, plano de negócios. E ele também pode ser feito tanto individualmente quanto em dupla. E é importante, se você optar por fazer em dupla, se você tiver essa possibilidade, é importante que você tenha afinidade com o seu colega e objetivos também parecidos. Eu vou mostrar aqui aonde que você pode chegar a partir dessa parceria com o colega, tá? E o TCC, ele serve como instrumento de avaliação final de um curso superior. Ele não serve para atrapalhar a vida de vocês, ele não serve para dificultar a vida de vocês, como muitos pensam. Alguns alunos, Adriana, até me perguntaram, mandaram no chat, Karine, tem que fazer TCC mesmo? Pelo amor de Deus, eu já estou apavorada. Só de ouvir falar do TCC, eu estou tremendo. E esse é um dos motivos da gente estar hoje aqui nesse seminário. Não tem nada disso. Pode ser desafiador, mas não... Exatamente. Importante, Karine, desculpa aí te cortando, né, que quando eu comecei a minha fala falando que o TCC não é algo para a gente pensar só no final. Claro que depois da segunda metade, né, do curso, nós já temos toda a bagagem daqueles períodos iniciais, a gente já tem conhecimentos teóricos que vão poder embasar o nosso TCC. Mas eu acho que a proposta, ela já pode ser vindo pensada desde esse momento inicial, né? Você começa a ficar atento àquelas disciplinas que podem te chamar mais atenção, você pode ficar atento às áreas de atuação no mercado, o que está acontecendo lá fora, necessidades que a sociedade coloca dentro da sua área de estudo, enquanto os desafios a serem superados. Então, é como se fosse um processo de maturação, né? E muitas vezes, como você falou, eu estava lendo alguns comentários ali, o pessoal falando do frio na barriga, alguém que foi assistir a apresentação do TCC da amiga, que uma pessoa desmaiou, né? Essa coisa fica assim pesada, porque a gente confere uma importância
importância gigantesca ela. Na realidade, é um desafio, né? Como você falou, é um instrumento de avaliação, mas a gente pode e deve se preparar para esse momento ao longo de todo o curso, né? Não é um choque elétrico, parece que quando a gente não sabe que a gente está falando do TCC, mas a gente escuta os comentários, né? Parece que foi uma coisa que nos pegou de surpresa. E, na realidade, a gente está aqui até para isso, para despertar essa consciência de vocês, para ir amadurecendo esses processos, né? A cada leitura, a cada estudo, para as avaliações dentro de cada disciplina. Isso já pode ir gerando alguns insights, né? Para ir moldando a possibilidade da escrita desse trabalho. Vai vendo com qual professor você tem mais afinidade, já conversa com ele, pergunta se ele tem algum projeto, porque se tiver um projeto de pesquisa, um projeto de iniciação científica, você já vai ter oportunidade de ler artigos científicos, de conhecer essa estrutura da linguagem científica. E se você já, por exemplo, sabendo, é muito interessante o que você falou sobre criar consciência dos alunos que estão assistindo hoje. Porque eu vou contar minha história. Eu fugi de todos os seminários na graduação. Meus alunos sabem disso. Eu fugi de todos, porque eu tinha pânico de falar em público. E eu ainda falava assim, esses professores não querem dar aula, fica colocando a gente para dar aula para eles, né? Só que depois eu tive consciência, principalmente enquanto professora, do tanto que aquilo era importante e talvez o TCC eu não tenha sofrido tanto com a minha apresentação oral se eu tivesse passado por se eu tivesse experimentado, tido as experiências que os meus professores foram proporcionando, né? Proporcionaram durante as aulas. E aí, o que eu fazia? Como eu gostava muito de escrever, e os meus colegas nem tanto, né? Geralmente as pessoas gostam mais de falar. Enfim, essa foi a minha experiência lá. Quando eu tinha um trabalho em grupo, eu já levantava a mão, eu faço a parte escrita. E nem assim, é uma coisa errada, mas às vezes nem que eu fizesse toda a parte escrita. Mas aí o que aconteceu? Eu achei que eu estava me dando bem, que eu estava em vantagem. Quando eu decidi fazer o mestrado, a minha primeira apresentação oral foi um desastre. Tudo que não pode fazer, eu fiz. E aí eu vi o quanto que essa experiência na graduação me fez falta. E aí eu fiquei 1 ano dedicada a isso, a aprender a me comunicar. Porque uma coisa é você dar aula, outra coisa é você apresentar a sua pesquisa inicial para vários doutores, professores concursados, enfim, com a sua orientadora que você mal conhece, te observando e fazendo anotações, né, que é o caso da banca, mas tudo isso a gente vai desmistificar aqui. Então, o objetivo do TCC é a iniciação e o envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica, para a gente parar com achismos, com senso comum, e isso vai ser crucial no mercado de trabalho, para quando o seu superior, ou então você mesmo, enquanto líder, conseguir fazer as pesquisas, conseguir ter as informações e o conhecimento baseados na ciência. E saber pesquisar quais fontes são confiáveis, né? Como saber quando as fontes não são confiáveis? A gente tem sofrido tanto com as fake news, a ciência colabora, o TCC colabora com isso. E uma dica valiosíssima, que eu, enquanto revisora, já que o Masa já fez a propaganda, enquanto revisora de textos, às vezes os meus clientes perdem 2, 3 dias, procurando as referências dos trabalhos que eles consultaram, que eles leram, procurando a página da citação direta, e aí eles falam, poxa, Karine, eles falam comigo, você tem certeza que tem que colocar a página da citação direta? Eu falei assim, eu
certeza, porque está nas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ah, mas meu professor não falou nada disso. Aí eu não posso, né, para os meus alunos eu posso falar. No manual da instituição tem isso tudo. Quem é aluno da Cândido Mendes tem um manual organizado, estou péssima no desenho, tem um manual organizado pelo professor Frank Pavan, tá? Lá, os professores, eles estão lá para te orientar, mas levando em consideração que são muitos alunos para orientação, pode ser que ele esqueça de falar um ponto ou outro. Então, antes de fazer o seu TCC, já verifique as regras, aprenda a BNT, ou então tenha um profissional para te dar suporte em relação a isso, porque você perde pontos se o seu TCC, se o seu artigo científico, ele não estiver de acordo com as normas. E por que o professor cobra tanto isso? Porque quando se você quer ter uma experiência acadêmica, uma formação acadêmica, deseja fazer mestrado e doutorado, você precisa ter artigos publicados. E os pareceristas das revistas, eles vão avaliar isso. O editor não envia o seu artigo se ele estiver com desvios ortográficos e gramaticais e se ele estiver fora das regras da ABNT. Então, todo esse cuidado, se você deixa para o último ano, realmente é muita coisa. É estágio, às vezes você está trabalhando, tem família, tem filho, por isso que eu perguntei onde você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar? Adiante a sua vida, tá? E aí, na estrutura eu vou dar exemplo do TCC e do artigo científico, pode ser, Adriana? Porque são os mais cobrados, tá? Então, no TCC, você tem a exigência das páginas textuais, que são capa, folha de rosto, a ficha catalográfica, que quem faz é a bibliotecária. A gente tem o resumo, né? O resumo tanto em língua portuguesa quanto o resumo em inglês. A gente tem o sumário, que dá para fazer automático. Lá no meu Instagram eu ensino como que faz o sumário automático. E a parte, isso TCC, tá? E a parte das páginas textuais. Páginas textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Eu não vou aprofundar tanto o que tem que ter na introdução, o que precisa ter no desenvolvimento, porque isso daria um outro seminário, tá? E vocês terão, antes do pelo menos, 2 disciplinas, e a primeira delas, o TCC1, vocês vão aprender sobre metodologia, tá? Então, levem a sério essa disciplina. E, por fim, no TCC tem as páginas pós-textuais, que são as referências. Não deixe para escrever as referências ao final. A cada citação que você utilizar, coloque pelo menos o link de onde você tirou, salve aquele artigo, aquele TCC, aquela dissertação que você consultou, porque daqui a 2 anos, por exemplo, ela pode, ou 6 meses, ela pode estar fora do ar, que já aconteceu com alguns alunos meus também. Nas páginas pós-textuais ainda tem os anexos e os apêndices. Aí tem a diferença entre apêndices e anexos. Isso tudo está lá no manual, explicadinho, da sua instituição. Na dúvida, pergunte ao seu professor, ao seu orientador. Veja aquele orientador que tem prazer em compartilhar informações. Gente, os professores, tem alunos que falam, ai, Karine, desculpa, eu tô sendo chata. Desculpa eu ficar te perguntando tanto, mas a gente gosta que vocês perguntem, porque o aluno que pergunta logo no início, a gente sabe que não vai ter que trabalhar com ele no final, tá? E professor, né, a gente sempre está à disposição de vocês. E aí, a Adriana falou assim, Karine, tem algum programa, algum gerenciador de referências que você conhece? Tem sim, na minha época não tinha, tá? Fiz tudo, tive que ler a ABNT inteira, e na época tinha até um grupo no Orkut, eu odeio as normas da ABNT.
Todo mundo odeia, eu odeio. Eu falei assim, quer saber? Eu vou dar um jeito de amar essas normas para poder aprender e até tirar um dinheirinho com isso, né? Na época, aluna de graduação, e foi o que eu fiz. A gente tem disponível, eu trouxe 3 para vocês. Lá na Cândido, os professores usam mais o Mendeley, não sei se é essa pronúncia, o Zotero que eu uso com os meus alunos, a gente anexa a biblioteca, né? Todos os artigos, os trabalhos que a gente citou, livros, e-books, a gente usa esse programa e toda vez que nós citarmos as referências no corpo do trabalho, elas vão automaticamente lá para o Zotero de acordo com a ABNT, que são as normas que nós usamos aqui no Brasil. O Zotero, ele pode tanto, né, todos esses programas que eu trouxe são gratuitos e tem vários tutoriais nas redes sociais ensinando a utilizar. Então, é uma mão na roda, dica de ouro essa aí. Não precisa ficar sofrendo por causa de ABNT, não. Principalmente aquelas pessoas que detestam regras, né? E aí tem também esse que é online, eu acho até, ele é bem facinho de usar. O Zotero eu indico para um trabalho maior como TCC. Mas o site é referência bibliográfica, ficou muito clarinho, né? Desculpem. Mas referência, é só digitar referenciabibliográfica.net lá no Google. E aí vocês vão conseguir também, é só colocar o tipo de material, se é um artigo científico, se é uma dissertação, se é um livro, se é um edital, que você tem toda a norma prontinha. Tá bom? E um conselho valiosíssimo: opte por um orientador exigente e criativo, tá? Não opte pelo orientador mestre dos magos, que some, ele pede para você escrever um artigo, não é o caso, eu coloquei aqui só para a gente rir um pouquinho. Não é o caso dos professores da Cândido, porque a gente tem vários seminários, tem eventos, é todo um processo, né? Os professores da Cândido, eles já têm essa consciência, porque a maioria já tem um mestrado, tem um doutorado, tem essa vivência na pós-graduação e já escreveram vários trabalhos científicos. Então, participem das apresentações de TCC logo no início. Escolha aquele orientador que você se identifica mais. Né? Porque a partir, eu estou falando enquanto orientadora, quando a gente vê que o aluno tem interesse, que o aluno, né, não é aquele aluno com as melhores notas, não, é aquele aluno curioso, que quer aprender, que quer desenvolver, que quer fazer o seu futuro mesmo, que ele sabe, tem consciência que ele cria as oportunidades dele, e não que ele vai sair da graduação, pegar o diploma e vai estar lá o emprego dele batendo na porta, que a gente sabe que não é isso que acontece. E nem falar assim, eu não tive sorte, ou então eu não tenho QI, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês alguns caminhos que vocês podem ter muito sucesso. A Adriana, enquanto profissional do Sempre, ela tem muita experiência bacana para compartilhar com a gente, foi por isso que eu conversei com ela, tá? Para a gente trazer essas informações aqui para vocês logo no início. E aí, eu convido vocês a pensarem além da nota 10. O que é além da nota 10? Eu não quero só que você tire nota 10. Eu quero que vocês aperfeiçoem a comunicação oral. Então, vocês já sabendo, para quem está no início do curso, participem de workshops, façam isso. Tem vários canais, perfis nas redes sociais que ensinam de forma gratuita. Tem livros, tem e-books. Depois vocês entrem em contato comigo que eu passo tudo para vocês, ok? E aí, treinem a comunicação oral, se você acha que esse é o seu ponto fraco. Treinem, pratiquem a escrita. E a escrita é todos os dias. O que você escreve?
Eu não sei se vocês já estão trabalhando, a maioria dos alunos do EAD já trabalham, então escrevem e-mails, relatórios. Vamos começar aperfeiçoando esses textos técnicos que vocês usam diariamente, ok? E também se preparar durante a graduação para a postura profissional. Vocês vão perceber, às vezes, um colega, um familiar que já fez a graduação, que já está no mercado de trabalho, o quanto que a postura dele muda durante o curso de graduação, durante a experiência que ele tem com uma bolsa de pesquisa, no projeto social, tá? E quando eu digo a postura, é o modo de falar, o modo de se comportar, né? Aquele que ouve mais, ouvir mais, observar. Eu precisei observar muitos outros para poder aprender, porque eu não tinha uma experiência, o meu meio familiar, né? A minha família não tinha experiência com graduação, não fazia parte da nossa conversa em casa. Então, eu precisei ouvir muitos dos meus professores, participar de muitos eventos, congressos, e na época não tinha EAD, não, era presencialmente. Na graduação, eu fiz todos os cursos lá em Viçosa, onde eu estudei, porque eu não tinha condições de ir para outras cidades. Mas vocês hoje não têm desculpa para deixar, por exemplo, os certificados, como que chama na Cândido? As horas extracurriculares, horas PAC. As horas PAC para o final, não é desculpa. E aí, eu falando aqui com vocês, já aproveitem para procurar esses cursos que falem sobre isso, tá bom? Para vocês se aperfeiçoarem. Ok, então, Karina, estava aqui pensando, Karine, quando você trouxe a questão do objetivo do TCC, isso traz tanta riqueza para o aluno, né, quando ele tem essa consciência desperta, né, claro que tem um protocolo a ser cumprido, como uma avaliação final para a conclusão do curso, mas é uma oportunidade ímpar que os alunos têm de entrar em contato com a pesquisa científica, com a possibilidade de colocar a mão na massa, com a possibilidade de conectar a teoria com a prática, a oportunidade de produzir conhecimentos, a oportunidade de olhar para o mundo real e entender onde estão os gaps nos processos produtivos, na sociedade, e poder contribuir com algumas soluções, né? Então, assim, existem 2 objetivos principais, mas é uma proposta que cumpre um papel muito importante nessa questão da formação do aluno para o mundo profissional, né? E aí, cabe aqui, eu acho que ressaltar como é diferente a gente viver um processo e a gente, assim, experimentar esse processo de maneira também mais intensa, refletindo sobre ele, né? Então, a vivência do processo de realização do TCC como uma forma de experiência para ir lapidando uma postura profissional, ela é muito importante. Você falou de questões aí, onde todos aqueles que passam por esse processo vão precisar fazer a escolha de um tema, escolher o orientador, se relacionar com esse orientador, vão precisar ter disciplina, autogestão, vão precisar trabalhar a sua comunicação, a sua resiliência, provavelmente vão ter que ter essa iniciativa de buscar outros contatos, de buscar fontes de informação, encontrar a maneira correta de fazer isso. Então, olha que treinamento interessante também para o mundo do trabalho, né? Então, quando eu falo que há diferença entre viver e experienciar, é que a vivência é simplesmente você viver aquela situação ali, cumprir um protocolo, sem dar muita importância, sem dar muito valor, né? Já a experiência, ela envolve essa vivência, mais a reflexão sobre o vivido, né? Englobando, inclusive, a colheita de aprendizados. Então, muito importante, quando a gente escolhe um tema
que tem a ver com a gente, que tem a ver com uma situação a qual a gente decide se debruçar, enfim, né, o professor orientador, porque aí a gente vai alinhando a realização do TCC com a perspectiva da criação de uma identidade profissional a partir dele. E aí a gente tem a possibilidade também de falar sobre a postura profissional. Então, olha que interessante. O processo da construção, do desenvolvimento, da realização do TCC é muito rico, e o resultado, quer dizer, o artigo feito, a pesquisa científica realizada, esse resultado também é muito importante. Então, é o fazer e o resultado feito, né? São dois aspectos que vão poder contribuir de maneira muito significativa na nossa carreira profissional, na nossa orientação aí do que a gente busca de futuro, se intencionalmente a gente já colocar uma energia e se a gente já colocar um objetivo desde esse início de fazer o TCC, né, vinculado a isso, claro. Então, da mesma maneira que é totalmente relevante escolher, cuidar, aprimorar, adaptar, apresentar esse trabalho, destacando a sua relevância, também a gente deve fazer com a nossa carreira e com a nossa postura profissional. Então, se a gente pudesse fazer uma costura, né, em relação a isso, a gente teria aqui esses aspectos da importância da postura profissional. Então, o fazer o TCC vai colaborar e contribuir para que a gente possa assumir essa postura diferenciada que você falou, né? O que representa essa postura? Demonstra autoconhecimento, consciência do lugar que a gente ocupa, das relações que a gente estabelece, demonstra, sim, uma maneira adequada, equilibrada, relacionada à forma como a gente se posiciona diante das pessoas no ambiente de trabalho. Então, se a gente consegue alinhar, né, a gente está fazendo um gancho com essa experiência do TCC e com a formação da postura. O que a gente ganha no final? A possibilidade de termos portas abertas, né, a geração de credibilidade quando você é firme, é seguro, quando você tem ali o total controle e consciência do que você está fazendo, né, que vai transmitir essa segurança, vai demonstrar competência, e olha só, se a gente pudesse parar para listar, né, ao longo do processo de desenvolvimento do TCC, quantas atividades a gente precisou fazer, né? Tudo que a gente precisou fazer e quais foram as habilidades que nós utilizamos para chegar no resultado final. Olha que ganho, né? Que capacidade de demonstração de competências ao final a gente vai ter para apresentar numa entrevista de emprego, para falar para uma empresa, né? E isso acaba fortalecendo também o nosso marketing pessoal. Então, assim, é um alinhamento possível, né, que envolve alguns aspectos que são os pilares também da postura profissional. A atitude, né, primeiro a atitude, assim, em relação consigo mesmo, né, depois em relação ao outro, em relação com o trabalho. Então, essa questão da atitude em relação consigo mesmo, envolvendo o autogerenciamento, o equilíbrio emocional, os cuidados, né, o compromisso diário, como você falou, a escrita precisa ser diária, criar um cronograma, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer nessa quinzena, que livros que eu escutei que podem ser interessantes para o meu tema, né? O que o professor orientador falou, nossa, eu tive uma aula e essa disciplina me remeteu a alguma coisa que eu considero relevante, né? Então, assumir esse compromisso consigo mesmo de ir em busca dessa relação, dessa realização, da construção dessa história, envolve a relação com os outros, né? Principalmente de respeito com seu professor orientador, de colaboração, de expansividade também, muito importante, as relações que a gente cria em função da realização do TCC, e às vezes a gente nem pensa nisso. Se eu vou fazer um projeto de pesquisa e eu precisarei entrevistar profissionais de diversas empresas,
olha o canal que eu vou estar criando com essas pessoas, né? Eu vou estar aplicando pesquisa com professores, eu vou pedir dicas a alguém. Então, a gente vai costurando e construindo uma rede de conexões que, ao final do processo, podem receber o nosso trabalho, né? Pessoas para as quais a gente pode depois encaminhar o nosso currículo. Então, essa tessitura também com os outros é muito importante. E a relação com o trabalho, propriamente dito, né? Respeitando os prazos, fazendo as entregas, entendendo a importância também, Karine, da questão do ineditismo das suas palavras, né, tomando muito cuidado com as questões de plágio, né, aprendendo a fazer os devidos referenciamentos aos autores, né, que é muito importante também, né, na construção do TCC. Então, essas atitudes que compõem a postura profissional, todas podem ser exercitadas ao longo da elaboração do TCC. Além disso, o que compõe também a nossa postura, as linguagens, né? Tanto a linguagem verbal, e aí a gente tem a linguagem escrita, a linguagem oral, falada, mas o cuidado com as formas de escrever, as maneiras mais adequadas, a utilização do bom senso no vocabulário, e aí você bem ressaltou, né, algumas pessoas que já podem estar no mercado de trabalho, fazendo estágio, não só numa questão mais formal, que cabe num artigo científico, mas também nas trocas de e-mail, nas trocas de mensagens via WhatsApp, que virou uma rede social também muito utilizada no ambiente profissional, né? Então, a gente vai treinando essa maneira também de escrever, de se colocar, e a linguagem oral, também nessa questão que você mencionou, né, das apresentações de trabalho, como a gente realmente fala nos ambientes onde estamos inseridos, com colegas, com professores, com respeito, com cordialidade. E, finalmente, a apresentação pessoal, né, que também compõe a postura e que vai ser um momento importante aí na realização do TCC, né? Então, vai desde a embalagem, quer dizer, o cuidado com a aparência, até a maneira como a gente se coloca no espaço, o autocuidado, né? Isso em relação a nós e com o próprio trabalho. O zelo, né, o cuidado com a impressão, claro que tem que seguir as regras da ABNT de formatação, mas, assim, a gente pode também fazer algo além daquilo que é esperado de nós, né? Então, quando a gente reúne esses pilares da postura profissional, atitude, linguagens e apresentação, a gente encontra um ambiente riquíssimo de experimentação e desenvolvimento desses componentes dentro da realização do trabalho de conclusão de curso. Então, achei muito bacana a gente fazer essa dobradinha para ir desmistificando esse momento e levá-los, todos vocês, queridos alunos, a entender que isso pode ser processual, né? Existe um processo, existe a possibilidade de maturação, não é assim um choque, tem que fazer em 2 semanas. Se você deixar acontecer isso, vai ser mais uma vivência que você teve, mas não vai ter aquela experiência rica de significados, colhendo ali os frutos positivos dessa experiência na criação de oportunidades futuras, que acho que daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Isso mesmo. Ok? E a gente pensou também em falar para vocês sobre a importância da escolha do tema, porque muitos alunos falam comigo, Karine, olha, já tem 2 meses que era para eu ter começado a escrever o artigo, eu estou pensando em desistir, eu estou com pânico, né? As pessoas começam a adoecer mesmo, e quando as pessoas não desistem do curso e falam comigo, só faltou o TCC. Tá? Então, peçam ajuda dos professores, peçam ajuda dos colegas que já fizeram e já comecem a ler, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas perguntas para vocês responderem depois, tá? Então, anotem aí, eu tirei em print, tirei em foto. Como que vocês vão escolher o tema? Vocês vão fazer essas perguntas. Quem sou eu? Tá? Quem é a Karine?
o que move a Karine? Do que a Karine gosta? Essas foram as perguntas que eu fiz, porque a gente passa pela faculdade inteira com vários professores que a gente se identifica, vários conteúdos, e aí conversa com um colega, o colega dá uma dica, e aí aparece no jornal novas oportunidades no mercado de trabalho, e aí você quer pesquisar sobre tudo, e sobre tudo não dá para pesquisar. O TCC, você precisa delimitar o seu tema. Quanto mais fechadinho, quanto mais delimitado, melhor, porque você não vai se perder. E aí, o que aconteceu? Eu sempre gostei de escrever, então eu queria... Olha o meu tema, né? Eu cheguei com a proposta para a professora. Professora, eu quero escrever sobre alfabetização e letramento. Ela, tá, mas o que você vai escrever sobre alfabetização e letramento? Ah, eu vou trazer os conceitos. E aí ela foi falando, né, me mostrando a realidade. Não é assim, você tem que escolher um objeto de estudo, você não dá conta, né? Porque eu tinha 4 meses para escrever. Em 4 meses de falar sobre isso tudo, é muito abrangente. E aí, qual foi a conclusão que a gente chegou? Na época, eu já era professora, fazia estágio, e me incomodava muito o preconceito linguístico entre os colegas e entre os professores, do professor de português, caçoando, às vezes, do aluno que era de outro estado, por causa do sotaque, da pronúncia, das palavras que ele utilizava. E aí eu pensei assim, né, do que eu gosto? Eu sou professora raiz, eu gosto de aluno. Eu estava me formando letras, língua portuguesa e literatura. A língua portuguesa me chamava mais atenção, ok. Então eu queria estudar o preconceito linguístico, ou seja, a fala. Dentro do curso de letras eu tenho disciplinas relacionadas, dentro de língua portuguesa eu tenho fala e escrita. Estão conseguindo entender? Então, grande área, letras, depois literatura e língua portuguesa, e aí dentro da língua portuguesa, escrita e oralidade. Eu escolhi oralidade, só que a oralidade ainda está muito extenso sobre quais palavras eu quero falar. E aí eu descobri o termo marcadores conversacionais, só que também não tem como falar de todos os marcadores conversacionais. O que é isso? O aí, o né, assim, tipo assim. Na época estava bombando o tipo assim. Só que eu também não poderia falar do tipo assim sem falar antes do assim e do tipo sozinho. E eu também não conseguiria fazer a pesquisa, fazer as entrevistas, que era o método que eu iria utilizar, eu não conseguiria fazer essas entrevistas no Brasil inteiro. Em 4 meses, eu não tinha dinheiro para isso, principalmente. E nem no estado de Minas Gerais, que é onde eu estudei, onde eu nasci. Então, conversando com a minha orientadora, que eu consegui entender tudo isso. Por isso que eu estou dizendo, conversem com o orientador de vocês, com o possível orientador. Então, o que ficou definido? Preconceito linguístico, uma área mais geral, e eu delimitei com os marcadores conversacionais, assim, tipo e tipo assim, entrevistando estudantes da UFV, que foi a instituição onde eu estudei. Tá? Ficaria muito mais fácil, ficaria possível dentro dos 4 meses que eu tinha, tá? Então, vocês têm que pensar num tema possível. Eu quero algo muito maior do que isso. Deixa para o mestrado, deixa para o doutorado, deixa para a sua empresa. Aqui é uma iniciação científica. Então, respondam a isso depois. Quem sou eu? O que me move? Do que eu gosto? Tem mais. Dentro do meu curso, área de atuação, o que me inquieta, me incomodava o preconceito linguístico. Então, eu queria estudar as funções, eu queria mostrar que não é um vício de linguagem apenas, que tem funções na linguagem oral. Então, o que te inquieta, o que te incomoda, o que você fala assim, nossa, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que melhorar. Como você pode contribuir para a sociedade, pode contribuir para a sua comunidade. Tá? E qual que é o seu contexto?
onde está a sua inquietação dentro desse contexto, porque não adianta, como eu disse, porque o Brasil, né? Um pouquinho menos, micro, a sua cidade, a sua comunidade, a sua escola. Eu tive contato com um aluno meu, ele é de história, a gente conversando, ele falou assim, Karine, eu estou fazendo história porque o meu sonho é dar aula na instituição onde eu estudei, tá? Então, ele pode, inclusive, no TCC dele, fazer uma contextualização histórica sobre essa escola, né, as conquistas, os eventos, e também para quando... Olha que interessante, ele já faz um projeto sobre a escola, faz uma pesquisa e leva o TCC dele, os resultados do TCC, a partir de entrevista a professores, entrevistas ao alunos, projetos de ensino, projetos de extensão, né, para a instituição pública, particular, né? A pública tem um concurso, mas na particular, Karine, não tem experiência nenhuma. E sem experiência não me aceitam. Mas eu tenho certeza que se você for com um projeto, né, para poder... que vai saltar, assim, os olhos da direção, algo inovador, eu tenho certeza que a vaga é sua. Tá? Você pode começar até com 1, 2 aulas, mas você vai ter mais oportunidade. Então, crie a sua oportunidade. E aquela pergunta inicial, aonde que você quer chegar? Onde exatamente? É concurso? Você quer montar a sua empresa com um sócio ou uma empresa familiar? Você quer trabalhar? Igual meu irmão tinha um sonho. Ele fez engenharia elétrica. No 2º ano de curso, ele assistiu a uma palestra lá na instituição de um engenheiro da Embraer. Ele chegou em casa falando, eu vou, olha, né, não é, eu vou tentar, não, e nem será que eu consigo, eu serei engenheiro da Embraer. E aí ele conversou com o palestrante, e o meu irmão é super tímido, tá? Na época era muito mais tímido. Ele foi perguntar, porque ele tinha interesse, ele tinha sede, ele ficou encantado. Ele foi perguntar, o que eu preciso estudar, por quais caminhos eu preciso passar para ser engenheiro na Embraer? Enquanto estudante, quais caminhos eu preciso percorrer? E aí ele falou, você precisa saber inglês fluente e você precisa... Seria bom se você participasse de projetos na área de robô, né, de automação. E foi isso que ele fez. Ele participou só de 11 projetos, de tanta vontade que ele tinha. Mas seu irmão é um gênio. Não, ele ficava sem dormir 3 noites. Dependendo da época, do campeonato que ele participava, do futebol de robô. Então, não é difícil, mas é desafiador. E também, se uma pessoa conseguiu, você também consegue, tá? E aí, então, as lacunas na sociedade. Você quer fazer um comentário, Adriana? Quero entrar já aqui, mas quero também que você trouxe um exemplo, né? E aí, em função dessa temática, a gente revisita a nossa própria história de quem está junto com a gente, né? Então, alinhando essa questão do que te move, o que você quer, onde está teu desejo, de olhar para fora, para entender o contexto, e aqui, né, onde estão as lacunas na sociedade, que tipos de problema gosto de resolver, eu assim, tenho o meu próprio exemplo, né, na época do meu TCC, eu me formei em psicologia, eu estava muito direcionada para a área clínica, né, e à época eu estava muito interessada na contação de histórias, e aí, conversando com uma supervisora de uma determinada linha de um estágio que eu fazia, ela falou, nossa, mas você está gostando tanto de história, por que você não trabalha isso como um recurso terapêutico, né? E aí foi muito gostoso fazer. Então, quando a gente se identifica com o tema, quando a gente encontra um professor orientador, a gente faz o trabalho com tanto gosto que ele flui facilmente. E depois eu consegui aplicar
na minha prática profissional. Então, isso que também é muito importante, né? Não fazer um trabalho para ficar assim de prateleiras, ficar guardado só para o cumprimento do protocolo. E aí, só para ilustrar mais uma situação que tem a ver com esse olhar para a sociedade, conversando com meu marido, também que é engenheiro civil, e perguntei como foi a experiência do TCC dele, né? E aí ele falou que, na época, ele fez um projeto final, né, do curso, junto com 2 colegas, e eles queriam fazer alguma coisa diferente, porque todo estudante de engenharia, naquele contexto da turma, queria projetar um grande edifício. E aí eles participaram de uma palestra e ouviram que a Prefeitura do Rio estava querendo reativar uma fábrica de concreto armado, e também, numa outra circunstância, eles identificaram que aqueles valões de rua, né, bueiros de rua, estavam sendo muito roubados, porque eles eram de bronze, então roubavam aquilo e usavam o bronze para outros fins e geravam um problema. Nossa, eles fizeram uma conexão, né, e resolveram fazer bueiros utilizando concreto armado e placas metálicas, no sentido de atender essa lacuna, né, juntar essas 2 informações. E foram extremamente criticados dentro da universidade pelos colegas, tipo assim, nossa, mas para se formar engenheiro você vai fazer um projeto de um bueiro de rua, né? Como é isso? E um pai de um colega com recursos financeiros apoiou o projeto, ajudou, eles fizeram protótipos, foram à fábrica, enfim, no final das contas, conseguiram fazer 3 protótipos para resolver o problema, e foi um sucesso, né? Foi um burburinho na universidade, mas enquanto universidade pública, essa patente ficou como produção de conhecimento acadêmico da universidade, né? Mas, assim, então eles olharam para fora, tinham a ideia de fazer diferente, foram em busca das informações, né, conseguiram ter esse olhar, se organizaram, suaram a camisa e conseguiram criar uma solução real. Então, não é um trabalho que vai ficar perdido, que vai ficar guardado, né? Então, esse é outro desafio para todos nós. Por mais que a gente mude um pouco, como eu mudei depois um pouco a orientação da minha carreira, é importante a gente buscar alguma coisa que tenha sentido para que a gente possa colocar em prática. Perfeito. Essa experiência me lembrou, no início você falou que um aluno comentou que eu tive uma experiência que um colega desmaiou, eu fiquei sabendo que ele desmaiou. Mas por que a gente sempre foca no desastre, né? No que acontece de ruim? E eu conheço várias pessoas que apresentaram o TCC na graduação e que foram convidados pelo professor da banca a fazer direto doutorado. Olha, que bacana. Doutorado, tá? Por quê? Essa experiência do seu marido é fantástica. O que o mercado procura? Por que o seu chefe, por que o seu líder te contrata? Para resolver problemas. Problemas, então, sim. No seu currículo, olha o problema que eu resolvi. Sim. E aí, só para terminar a ilustração, Karine, ele depois, numa entrevista de emprego, quando ele relatou essa experiência, foi muito bacana e foi super valorizado, porque era uma vaga exatamente para trabalhar com concreto armado. Olha. Então, assim, isso foi super válido para ele. Bem, Karine, eu acho que pelo passar da hora, do tempo, o tempo fluiu, né? Acho que a gente já pode ir chegando, assim, considerando, né, qual o diferencial que o TCC ele pode ter na nossa carreira, né? Depois de concluído, claro que Karine tinha mais dicas preciosíssimas, mas, enfim, ela está passando aqui os slides para a gente fechar com os ganhos, né? Claro. Isso aqui. Né? A gente adora falar. Márcia, já estamos te vendo aqui sua mãozinha, já vamos fechar. Olha só, eu não queria fazer isso, enfim, não queria fazer isso mesmo, mas eu quero propor uma coisa. Por que a gente não faz um segundo momento? Claro. Vamos marcar uma fase 2 aí, eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutida, ainda tem muita dica aí de vocês duas
que vocês prepararam, né, com tanto carinho, para ser compartilhado. Vamos marcar um segundo momento e finalizar esse tema. Não vale a pena a gente acelerar agora e perder aí essa riqueza de conhecimento. Mas o que eu vou sugerir é o seguinte: a gente já extrapolou o tema ainda não foi nem abordado ainda em sua totalidade. Mas o nosso tempo, de fato, ele, enfim, eu falo sempre isso, e é verdade, quando é bom a gente não vê passar. Mas para a gente abrir um pouquinho para algumas perguntas no YouTube, e a gente já sai daqui, já deixa marcado para a semana aí, sem ser semana que vem, na outra, a gente vê uma data e volta para matar esse tema. O que vocês acham, gente? Pode ser? Por mim, tá ótimo. Do que acelerar, eu acho que não vale a pena a gente acelerar, tá tão bom, tá tão enriquecedor. Vamos fazer assim? Vamos. Combinado. Então, Combinado. E aí a gente eu agradeço. Dúvidas dos alunos, os alunos podem mandar mais questionamentos para a gente trazer aqui para eles, tá bom? Pro próximo, agradeço a delicadeza de vocês aceitarem aí essa minha sugestão, que, enfim, eu não queria interromper. Só assim, para um fechamento, então, de hoje, muito rápido, eu acho que ficou claro para todo mundo a nossa proposta, né? De trazer para vocês que o TCC não é esse monstro, que é um projeto, quer dizer, um resultado que é gerado fruto de um processo que deve ser trabalhado com cuidado, com calma ao longo do tempo, e que, no fim, ele traz ganhos, tanto de processo quanto de resultado. E aí, na criação das oportunidades, que foi o tema, né, do nosso webinar, a gente tem a dica: você pode colocar a realização do seu TCC no seu currículo, né, e trabalhar nas oportunidades que você tem de entrevista, todos os ganhos que você teve nesse processo, né? Então, você cria conexões, você pode falar das suas habilidades, você pode apresentar uma temática direcionada a alguma coisa daquele cargo que a empresa está precisando. Então, assim, são várias as possibilidades que a gente tem. Você pode fazer um trabalho de final de curso como um plano de negócios e efetivamente abrir um negócio, né? Você pode ter para apresentar numa entrevista de emprego, ele pode ser a porta de entrada num curso de pós-graduação, ele pode ser publicado numa revista científica, e aí você tem a validação da qualidade do seu trabalho, e você levar esse trabalho para apresentar em diversos congressos. Isso pode se tornar conteúdo a ser compartilhado nas redes sociais, como a Karine tem no Instagram dela, belíssima. Né? Quem sabe o tema, palestras também. Então, assim, as possibilidades, elas são imensas e diversas. Então, assim, se não tem ainda, comece a pensar no seu tema, comece a criar a oportunidade. Quem sabe, com um projeto de TCC, você até não cria um trabalho que ainda não existe. Né? Os tempos modernos estão nos exigindo essa capacidade de reinvenção, de adaptação. A gente não precisa só ficar escolhendo no que está disponível. Você pode criar alguma coisa nova, uma realidade nova e diferente. Então, acho que esse era o recado para a gente fechar hoje. Tá bom? Utilizem da melhor maneira possível, não é um bicho-papão, e Karine está à disposição, eu estou à disposição para ajudar e apoiá-los naquilo que for necessário. Sucesso para todo mundo, um grande beijo, foi um super prazer, e estamos aí para as perguntas. Isso aí, não vamos fechar agora não, vamos fazer uma rodada de perguntas. Digamos assim, o povo já se manifestou, querem uma segunda rodada. Então, assim, proposta aceita, que é o mais importante, que é para isso que a gente se reúne, né? Para poder ajudar de alguma maneira, para poder acrescentar aí na formação dos nossos alunos. Eles querem, vamos fazer. Então, deixa eu passar algumas perguntas aqui rápidas. Primeira da Mariana: quem faz EAD precisa ter TCC? Mariana, é indiferente se você faz EAD ou presencial. O que diz se o seu curso tem TCC ou não é o seu próprio curso. Por exemplo, no EAD, os tecnólogos não têm. Os bacharelados, alguns vão ter, outros não. Por exemplo, engenharia tem, economia é obrigatório ter, está na Diretriz Curricular Nacional, está na DCN, licenciatura tem também, então tem curso que tem curso que não tem. E aí não é por causa da modalidade de oferta, é uma característica dele. E pode ser tanto outra TCC quanto um artigo científico. E aí converse com seu coordenador de curso. Exatamente isso.
Tem uma pergunta aqui do Lucas, excelente, e assim, Adriana, você acho que matou a pau. O TCC só serve para pesquisa científica. O TCC poderia ser mais prático, mais voltado à praxis e não para teorizações. Olha, Lucas, como foi colocado aqui, depende da universidade, depende do curso, mas muitas vezes isso não é verdade. Engenharia, por exemplo, você faz trabalho prático. Administração também. Eu conheço, por exemplo, eu conheço empresa que surgiu baseado num projeto final de administração. Eu conheço patente que saiu de projeto final de engenharia. E mesmo quando é teórico, eu sou formado em economia. Economia você precisa fazer um trabalho teórico. Mas aí que tá, aí é a mentalidade que você precisa ter. Já que você tem essa obrigação, por que você não usa ela a seu favor? Eu, na época que eu fiz a graduação, eu trabalhava no setor de petróleo. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre petróleo, sobre o preço do petróleo. Primeiro que eu adquiri um conhecimento muito grande pelas pesquisas que eu fiz, que me deu embasamento a discutir sobre o assunto e me ajudou no meu crescimento profissional. E outra, o trabalho foi bem executado, eu consegui publicar, me deu notoriedade também no meio. Mas, por exemplo, eu lembro de um amigo meu que fez sobre a teoria da moeda, que é mais fácil. Uhum. Ele ganhou aquele conhecimento, enfim, mas teve pouca aplicação prática na vida dele. O meu, eu usei bastante. Diga, Adriana. Inclusive, um ponto a destacar também, Masa, quem faz estágio ou quem já está trabalhando pode pegar um case real da sua empresa, né, da empresa onde trabalha, ou se você tem um negócio e você quer melhorar a tua gestão, quer dizer, você pode pegar um case real e colocar como tema do seu TCC também. Você pode partir de alguma coisa que você já experimenta e vivencia. Não precisa ser alguma coisa fora, né, como você deu o exemplo aí também. Pode ser do seu dia a dia de trabalho. Mais perguntas? Perfeito. Eu estou localizando aqui as perguntas. Eu acabei me perdendo na rolagem aqui da barra. Enfim, o pessoal gostou bastante. Deixa eu localizar mais aqui, por algum motivo, esse negócio. Parou. Opa, voltou aqui. Gente, tem algumas dúvidas específicas, né? Eu posso fazer isso num determinado curso, eu não posso. A pessoa que vai te orientar melhor é o seu coordenador de curso. Isso acaba variando de curso para curso. Tem uma do Edjar aqui. Quais as ferramentas são utilizadas para ajudar na formatação do TCC? Eu acho que essa é bacana aí para você, Karine. Tem várias, né? As que eu coloquei aqui foi Zotero, tem referência bibliográfica.net, é só jogar no Google que vocês conseguem baixar esses programas. Mendeley, e tem os tutoriais no YouTube que ensinam, os professores da Cândido também, a maioria sabe utilizar, porque teve essa vivência, né, na pesquisa de mestrado, doutorado. É isso. Oi, Karine. Conseguiram me ouvir? Sim, a gente estava te ouvindo, mas... Mas não eram essas as perguntas? Quais são os programas? Sim, não, Zotero, beleza. Tem outros, né? Tem Zotero, o Mendeley e referência bibliográfica.net. São os que eu mais uso, né? Mais indico para os meus alunos. Tá. Tem pergunta aqui, e aí, gente, envolve muito curso. Está perguntando o seguinte, qualquer professor do meu curso pode ser o meu orientador? Gente, depende do curso, enfim. Tem curso depende do tema. Isso aí. Tem vezes que você dá essa liberação, às vezes não, às vezes o professor ele precisa da disciplina ali, mas existe uma possibilidade que é legal de negociar, que é a seguinte: você pode, muitas vezes, arrumar até mesmo um co-orientador. Você tem que conversar com o seu orientador e fazer isso. Isso foi uma coisa que eu fiz. Quando estudei lá o petróleo, eu não tinha nenhum especialista na faculdade sobre o petróleo. Então, eu peguei um superintendente da empresa onde eu trabalhava. E ele me ajudou, ele era professor universitário também, ele foi um orientador. Foi uma coisa, foi bem, assim, bem gratificante mesmo. Isso você consegue, mesmo na teoria... Né? Esses convites externos de pessoas com experiência nas empresas...
e também tem o caso da parceria com a prefeitura, né? Sim. As outras instituições, a UENF, a UCAM, ela é parceira de várias instituições, tanto públicas quanto privadas, e isso traz muito... Abre o leque, né? Isso são vários projetos que surgem a partir disso. Eu já participei de bancas de psicólogos, de advogados, porque, por exemplo, análise do discurso no direito. O seu professor é advogado, tem um conhecimento ali das leis, mas a análise de discurso é uma teoria da linguística. Então, vem por isso o convite, né? Por isso que é bom, é importante sempre entrar decidir o tema, vai conversar com o professor, o profissional que possa te ajudar. Mesmo que ele não vá orientar você formalmente, assinando o papel, ele pode te orientar, te indicando livros, artigos. Eu lá pelo Sempre já fiz muito isso. Fiz uma co-orientação paralela, assim, né? Com muitas dicas de autores, dicas de materiais, para alguns alunos de administração, de engenharia de produção. Então, assim, aquilo que eu falei também em determinado momento, a gente vai criando uma rede de conexão com profissionais da área e, assim, todas as dicas são bem-vindas, né? E a gente tem que ir fazendo análise desse material, dessas dicas, para ir aperfeiçoando o nosso trabalho, embora tenha que ter o professor oficial, orientador ou co-orientador, né? Isso. Eu já vi até a gente foi assistir, eu levei a minha turma, a gente estava no finalzinho da aula, ficamos sabendo de uma palestra sobre tecnologia na área do direito do trabalho, né? Será que vai acabar, né? Não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais advogado, só vai ter robô? Aí a gente foi lá para a palestra e os meus alunos do primeiro período ficavam... Eu vi que eles estavam com vontade de perguntar para o palestrante, de fazer aquele network, de trocar uma ideia, que eles ficaram encantados, só que eles olharam assim, né, será que eu posso, será que eu não posso, eu tenho vergonha, então eu falei assim, não, vocês vão agora perguntar, o que vocês querem que pergunte? Eu vou lá com vocês têm que perguntar, fala que elogia, né, se gostou, elogia a palestra, já pergunta se vai ter outra palestra em outro local, como que faz para você ter acesso a esse material, porque ele falou que hoje em dia tem vários projetos, assim, de 400 mil, 500 mil da área de direito do trabalho, só que não tem projetos escritos, os alunos, eles não colocam no papel, e aí esse edital, ele vai... ele sempre é colocado... Isso, mas não tem pessoas, não tem estudantes, e talvez por medo né, a gente ouve tanto, né, reformulando, a gente ouve tanto, como que eu vou ter oportunidade, experiência, se ninguém, se as empresas querem alguém com experiência? Eu não tenho, faça a sua experiência participando desses editais, não sabe escrever, tem dificuldade... Faz parceria com os colegas que têm mais facilidade, coloca a sua ideia no papel, não fica com medo, porque tem muitas empresas querendo jovens talentosos e que inovam como vocês. Isso aí. Muito bom, gente, muito bom. Para fechar aqui, eu vou unir uma fala da Adriana com a da Karine. A Karine, ela falou uma hora assim, Adriana, foi sensacional. Eu sou professora raiz, eu gosto de aluno. É verdade, assim, a maioria, gente, assim, a maioria esmagadora dos professores nesse quesito são raízes, gostam de aluno, então muitas vezes na monografia o que acontece é isso, assim, como a Adriana falou, eu já orientei ali, não de forma oficial, muito TCC, e acontece isso, se você tem um professor que você tem afinidade e que ele entenda do tema, se você conversar com ele, ele vai te ajudar. Pode ser que ele não consiga assumir aquela obrigação, que ele não tenha tempo, de fato. Mas ele vai te ajudar, ele vai te dar dica, ele vai te dar sugestão, ele vai ajudar você a conceber melhor a ideia, indicar a bibliografia, enfim. O professor, ele é um grande apaixonado.
Desculpa, mas é o aluno quem tem que procurar, tá? O professor não vai bater na sua porta também, não. É verdade. Verdade. E a gente faz com o maior prazer, né? A gente vai fechando por aqui esse nosso 38º webinar. Passamos um pouquinho da hora, mas a gente não conta para ninguém, né? Deu essa estendida. E amanhã a gente vai ter um negócio bem legal. A gente vai ter a tarde cultural da Cândido Mendes. A gente vai pegar esse espaço e fazer um webinar diferente, ligado à arte, ligado à música. Tá vindo aí a professora Ana Carolina, que é a coordenadora do Núcleo de Cultura da Cândido Mendes. Acho que vai trazer um som também, vai ter gente que vai cantar, vai ter gente que vai dançar. Eu acho que vocês vão dançar aí, eu acho que é a coisa. E a gente faz essa confraternização, fazer uma pegada um pouquinho diferente, exaltar a arte, exaltar a cultura, que são pilares fundamentais para um desenvolvimento social, são importantíssimos para uma cultura, para uma sociedade. A gente vai ficando por aqui. Adriana e Karine, querem mandar um beijo, um abraço, palavras finais? Quero mandar um abraço para todo mundo e dizer que foi um prazer estar com vocês. E já comecem a pensar aí em temas de TCC para não deixar para o momento final, tá? Estamos aqui com uma rede grande de apoio para ajudar, para orientar. Desejamos o sucesso de vocês. O sucesso de vocês é o nosso sucesso e nada de encher prateleiras. Vamos fazer trabalhos efetivos para serem colocados em prática em prol aí da nossa sociedade, do desenvolvimento de conhecimentos, que eu acho que essa também é a missão do ensino superior, né? Então, assim, aproveitem esse momento, o processo e o momento de finalização, também pensando nas carreiras de vocês. Um grande beijo, eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo matar a saudade aí de vocês, dos colegas, dos alunos também. Podem entrar em contato comigo. E eu adorei falar, né, sobre esse tema, porque enquanto aluna eu passei por todos esses medos que vocês falam para mim. Foi por isso, por causa de vocês, que nós propusemos essa fala e essa conversa de hoje. Muito obrigada. Muito bom, gente, muito bom. Só para a gente finalizar o tema, olha, TCC não é obrigatório em todos os cursos, procure o seu coordenador. De antemão, aqui na Cândido, eu já digo, os tecnólogos não têm TCC. Bacharelado não são todos, alguns têm e outros têm. Licenciatura, se eu não me engano, todos têm. Aí uma obrigação legal é que nem, por exemplo, o bacharelado em Ciências Econômicas. Com isso, gente... Masa, me permite? Adriana. Claro! Porque, assim, quando você fala, os tecnólogos não têm, mas isso não significa que eles não terão a oportunidade de desenvolver essas competências todas e ter esse aprendizado em todas as propostas que são feitas ao longo do curso, tá? Pode não ter a obrigatoriedade do TCC, do trabalho de conclusão, mas terão muitas oportunidades ao longo de todas as disciplinas, de realização de trabalho, de pesquisa, de projeto, e também podem se envolver em outros projetos que são ofertados pela universidade. Então, nem por isso ele fica aquém de toda essa possibilidade de ganhos, não. Tá bom? Muito bem colocado, Adriana, muito bem colocado. Não tem obrigatório, mas se você quiser fazer um trabalho de conclusão, não tem problema, é encontrar o professor parceiro, bater lá na porta, como diz a Karine. Enfim, quem sabe submeter isso para uma revista científica ou algo do gênero, fazer pesquisa. Isso é uma coisa que a gente já vem pensando aqui dentro da casa. Enfim, dar uma movimentada aí, olhando para a pesquisa científica, independente se é bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Todos são ensino superior, não há diferença, cada um com o seu ritmo, cada um com a sua pegada. Estamos fechando assim, então, o nosso 38º webinar. Amanhã tem a tarde cultural, como eu falei. E da mesma forma que a gente inicia, vou fechar aqui com aquele bordão. O mundo parou, mas a Cândido Mendes não para você não ficar parado. Forte abraço, até amanhã, 16h. Fiquem em casa e saúde para todos. Tchau. Tchau, tchau.